Boa noite. Oi, gente. Boa noite para quem vai chegar agora ao vivo. Boa tarde, bom dia para quem vai assistir ou ouvir em outros momentos. Estou muito feliz de a gente estar aqui recomeçando uma segunda temporada de lives. E os temas que a gente vai abordar nessa temporada vão ser muito relevantes. Tenho certeza que vai edificar muito a vida de cada um e as expectativas são grandes. Queria falar que para quem assistiu a primeira temporada e para quem não assistiu também, a gente já está com o nosso canal no Spotify. Lá na bio tem o link do Spotify, você só entra lá e vai poder ouvir as lives que já foram gravadas e todas as outras lives que a gente for fazendo, nós vamos subir lá no Spotify também. E eu quero, em primeira mão aqui, avisar vocês e dar essa notícia, a gente está muito feliz, que agora a gente vai ter o canal do YouTube também. Já estamos com o canal aberto, Gerando Renovo Oficial, tá bom? Então, todas as lives, os vídeos, tudo que for a respeito do Gerando Renovo vai subir para o YouTube também. Então, depois vai ficar disponibilizado aqui para todo mundo poder assistir e ouvir pelo Spotify, tá bom, gente? Bom, como não poderia deixar de ser, a minha convidada de hoje é especial também. Sempre falo que as minhas convidadas são especiais, né, gente? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que arde muito no meu coração, que é o tema da adoção. E para falar sobre esse tema, eu convidei a minha amiga e pastora, a nossa pastora da Igreja Comunidade Cristã A Casa, a Cristiane Mendes, para os mais próximos, Cris Mendes. Então eu vou chamar ela aqui para a gente começar a conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante, um assunto que pouca gente conversa a respeito, pouca gente fala a respeito, a gente quase não ouve falando a respeito disso, mas eu creio que a gente precisa tocar nesse ponto e é algo que está no coração de Deus. Então eu vou chamar a Cris aqui. Vamos lá. Chegando. Oi! Oi, meu amor, tudo bem? Ai, com 1000 borboletas, mas tá tudo bem. Se é borboleta, tá ótimo, né? Ela é uma borboleta, gente. Ai, gente, Só pra falar. borboletas no estômago. Mas vai ser muito bom. Eu tô com uma expectativa enorme também no meu coração. E essa segunda temporada não poderia começar de outra forma, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada Tô pelo muito feliz por convite. estar aqui, Obrigada. por ter aceitado o desafio, né? Porque, assim, a gente tem pouquíssimo tempo para falar de um assunto tão extenso e relevante. Sim, Porém, eu quero que as pessoas fiquem com gostinho de quero mais, porque a gente vai abordar esses mesmos assuntos que a gente está colocando aqui semanalmente, quando tem as temporadas de live, a gente vai aprofundar esses assuntos, né? Mais para frente vai ter muitas novidades aí e eu tenho certeza que a gente vai poder ir bem fundo nessas questões, mas hoje é só para dar aquele gostinho inicial. tá bom. É o prato, né? Aquele que abre o apetite, né? Combinado. Bom, então eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Cris e falasse um pouquinho de você, da sua família. Sim, então vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, eu saí mandando convite para todo mundo. Ainda falei, gente, pelo amor de Deus, não deixem eu a Caixa lá sozinha. Mãe, pelo menos você, mãe, não me Amor, abandona. mamãe, Mas, papai. gente, já tá aqui, mãe já tá aqui, pai tá aqui, irmã, então tá bom, né? As amigas. Mas primeiro eu quero agradecer de verdade, assim, porque desde a primeira live, né, que você fez o tema com a Bel ali, gente, eu achei incrível, porque assim, são temas que, por exemplo, que não fazem parte da minha realidade, né, mas são temas extremamente relevantes, como você falou, né, e é algo que tem permeado mesmo as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, né, e a gente precisa ficar inteirado daquilo que está acontecendo ao nosso redor, né, a gente não pode viver dentro de uma bolha, achar que aquilo que a gente vive diz respeito somente a gente, né? Então, realmente, assim, tem sido
de extrema importância mesmo os temas que você tem trazido. Já te falei isso no particular, realmente você tem se levantado com uma voz mesmo para essa geração. Acredito, confio mesmo, reconheço esse chamado que o Senhor derramou sobre a sua vida. É algo muito genuíno, né? Então, assim, estamos aqui. Conte sempre comigo, com a minha casa, né? Com as minhas orações, com o que eu puder ajudar. E é isso. Então, para quem não me conhece ainda, vou brincar, né? Sou a nega do Mose. Eu sou a Cris do Mauro. Nós somos casados há 22 anos. E nós temos o Léo, que tem 16 anos, que chegou na nossa vida, né, pelas vias da adoção. E é esse tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vou contar um pouquinho do meu testemunho, da nossa história pessoal, né, de como durante toda essa trajetória, nesses 16 anos, como a nossa visão, né, vai sendo ampliada, né, sobre esse assunto. E aí a gente está servindo hoje na comunidade cristã A Casa, que na igreja que a Kátia também e a sua família também servem com a gente. E aí o Senhor nos levantou, né? Eu estava contando até para a Geise, na volta do Garimpeiros, no final de semana, contando um pouquinho sobre o nosso chamado, né? O momento da nossa separação. E é isso, né? Meio sem ainda entender o que Deus está fazendo. Ainda tô com a cara meio inchada, porque, nossa, eu já tive um chororô hoje, me recuperando de gripe. E tá assim, né? Porque Deus, ele não cansa de nos surpreender, né? E ele faz do jeito dele, o jeito dele sempre é perfeito. E é isso. E eu tô aqui para servir, para ser bênção, como ele quiser. Amém. Bom, eu só vou falar aqui só de dar uma olhada no script, que assim, gente, quem vai vir nas lives depois já aprende com a Cris. Ela surpreendeu. Eu falei, Cris, eu vou fazer um script, né, pra gente não se perder nos assuntos e tal, pra não fugir do foco, porque mulher assim, começa a falar e já fala de tudo, né? Aí ela falou, eu tenho umas anotações, eu vou passar pra você. Fui ler as anotações e já comecei a chorar. E realmente esse é um tema que já arde no meu coração desde que eu era adolescente. Pode falar que sou louca e não tem problema, eu sou mesmo. Desde que eu era adolescente, eu falava que eu ia ter filhos adotivos. Que eu ia ter meus filhos, se Deus permitisse, e que eu também ia adotar outros filhos. O que não deixa de ser verdade, né? Porque quando a gente se casa e a pessoa tem filhos, a gente acaba adotando também, né? Não formalmente, mas no coração é a mesma coisa, né? Então, ao casar com o Marcos, recebi aí por adoção meus 3 pimpolhos, que já são tudo grande, tudo moço, mas que eu amo demais. E eu experimento um pouco disso também, né, na minha vida, e acredito que o sonho que eu tinha se cumpriu, né? Sim. Mas eu amo tanto esse tema, porque o coração de Deus é um coração adotivo, né? O Senhor nos adotou e nós não éramos, né, não fazíamos parte da aliança. O Senhor nos enxertou na videira, né? Nos colocou, nos fez filhos e nos gerou no coração. Então, isso é algo tão forte, né? Que não tem como a gente não olhar para essa questão, para esse conceito e não ver o Senhor e não ver, né, o amor e a disposição dele em fazer, né, em fazer algo por aqueles que realmente precisam de ser adotados, né? Então, eu queria que a gente começasse falando sobre a questão de o que as pessoas falam sobre isso, por que existe ainda um tabu a respeito disso, você não ouve muito falar, você não vê lives no Instagram. Eu, pelo menos, eu sigo algumas pessoas, eu acompanho algumas coisas, mas é dentro de um nicho muito pequeno, que você não tem muito acesso, não é uma coisa muito divulgada, nem falada, e acaba ficando bem fechado mesmo, né? É como se fosse algo que é só para um tipo, um grupo de pessoas, né? E a gente não conversa sobre isso, não ouve muito sobre isso, né? Queria saber o que você acha, o que você tem observado, assim, nesse contexto que você já tem vivido há muito tempo, né? Uhum. Então, eu acredito que esse tema ainda não seja um tema que as pessoas se sintam à vontade para falar abertamente, né? Igual você, eu tinha no meu coração a adoção antes de casar.
mesmo antes de casar. Então, namorando com o Mauro, a gente sempre falava sobre adoção. E era algo que sempre queimou no meu coração, assim. Eu não sei explicar por quê. Às vezes a gente busca na memória, né, algumas vivências, assim. A gente cresceu na Igreja Batista, né? E a Igreja Batista tem um lar batista de crianças. Então, que de vez em quando a igreja, né, se envolvia em alguma atividade. Então, assim, às vezes eu tento buscar na minha memória onde foi que isso nasceu. Mas eu não sei explicar, né? Mas a adoção sempre ardeu no meu coração. É, e, e aí, quando a gente decidiu, né, partir para a adoção, eu percebi, assim, que falar sobre esse tema com algumas pessoas era ainda... Você tinha que meio que pisar em ovos, sabe? Porque as pessoas ainda têm muitos preconceitos em relação à adoção, né? Eu ouvi, assim... e, assim, foi muito... Já vou contar até um pouquinho aqui da minha história, porque, assim, quando nós decidimos partir para a adoção, nós conversamos, eu e o Mauro, né? E a gente decidiu que ali seria o momento, e a gente falou, olha, independente do que as pessoas falarem, a gente não vai mudar a nossa opinião. Porque a gente sabia que a gente corria um grande risco de as pessoas não aprovarem, né? E assim, é, 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 é muito difícil você ouvir das pessoas, por exemplo, né, dos seus pais, ou dos pais dele, né, dos nossos irmãos, a gente ouvir algo contrário àquilo que a gente estava sonhando. Mas a gente estava preparado. E a gente falou, independente do que as pessoas falarem, os amigos próximos, né, a gente falou, a gente vai manter, porque a gente acredita, a gente orou nesse sentido, a gente sentiu que realmente era o caminho que Deus tinha para nós. Então a gente falou, a gente vai e nós vamos, né? E aí quando a gente abriu para nossa família, nosso desejo, nosso anseio, existe uma preocupação também, né? Ai, mas são milhões de fatores que envolvem, né? E que podem acontecer, né? Durante o processo de adoção e também com o bebê ou a criança. Então, realmente, são medos, são incertezas que vão permeando toda essa relação e essa caminhada que deixa a gente um pouco né, receoso mesmo. E aí o preconceito das pessoas, né, de você falar, às vezes a pessoa vai falar com você e ela fala baixo, ah não, porque ele é adotado. Não, gente, pode falar normal, porque esse é um assunto, né, que a gente sempre tratou de forma muito aberta aqui em casa. Né? A gente sempre falou que a gente nunca ia esconder a história do Léo. A gente sempre falou isso, a gente nunca vai esconder a história dele, porque a história é dele. Por mais que a gente tenha tido, né, a bênção e o privilégio de ter recebido ele com 3 dias de vida, 3 dias de vida são 3 dias de história, e que nós não fizemos parte desses 3 dias. Né? Então, existe algo antes da gente, na vida dele. E a gente sempre falou, a gente nunca vai esconder a história dele, porque é algo que faz parte dele, e ele tem por que saber, né? A gente não pode esconder isso. Então a gente sempre falou abertamente sobre a adoção aqui em casa. E a gente, às vezes, não usava essa palavra, né? Até por causa da cabecinha dele, não compreender, mas a gente sempre falou que ele era filho do coração. E aí, um dia, a gente foi assistir o parto da minha cunhada, Kátia, no hospital, né? E aí ele viu, né? A Kátia grávida, a barriga crescendo e até nada. E a gente sempre falou sobre filho do coração, filho do coração. E aí a gente estava lá assistindo o parto. E aí ele virou pra gente e perguntou... mamãe, de qual barriga que eu saí, se eu não saí da sua? E aí a gente entendeu, bom, a fichinha dele está começando a cair. Então a gente foi falando, de acordo com que as dúvidas, as interrogações dele iam aparecendo, a gente ia falando. Então, conforme ele ia perguntando, a gente ia falando. Até que a palavra adoção chegou, né, madura na cabecinha dele. Um dia eu estava levando ele para a escola, ele já tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos, estava levando ele para a escola. Aí ele veio no meio do banco, assim, e falou, mamãe, eu sou adotado? Foi a primeira vez, assim, que ele usou essa expressão.
Aí eu lembro que eu peguei o celular, liguei para o Mauro ele trabalhava viajando, só que nesse dia, graças a Deus, ele estava em casa. Aí eu falei, amor, não sai, que eu tô voltando para casa com o Léo, a gente precisa conversar. E aí eu falei, gente, eu não vou entregar meu filho na escola com essa pergunta, com essa interrogação na cabeça. Aí eu peguei o próximo retorno, voltei para casa, eu falei, agora a mamãe vai te contar. Né? Eu tinha feito um diário, né, desde quando a gente foi buscar ele, tudo, com fotinho. Aí eu mostrei para ele, ele folheou e falou: ah, tá bom, fechou o diário. Falei: a hora que você quiser, você pode pedir, você pode ler, você pode acessar. Então, assim, isso foi sendo amadurecido na cabecinha dele, né? E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, Mauro, a gente não tem problema nenhum de falar sobre isso, porque foi algo muito natural que aconteceu para nós, né? Então, assim, enquanto eu posso, eu levanto essa bandeira da adoção, porque eu realmente acredito que há algo de Deus mesmo, né? Algo da revelação do amor de Deus através da adoção, que é uma forma de você se tornar família, de você ser família, de você ofertar família, mesmo não sendo pela via natural, né? Então, às vezes a adoção, ela ainda gera muito tabu, muito medo, muito preconceito, né? De que, ai, mas e se precisar de uma transfusão de sangue? Ai, mas se aparecer alguma doença genética? Ah, mas se, por exemplo, vier alguma transtorno de caráter, que seja, né? Então, esses medos acontecem, né? Mas a gente sempre falou, a gente não tem domínio sobre aquilo que vem do nosso ventre, por que a gente ia querer ter controle sobre algo também que não vem, né? Porque nenhuma mulher estando grávida, nenhum casal, né, gerando um filho, tem controle sobre aquilo que está sendo gerado, né? A gente confia que Deus está fazendo o melhor, o perfeito, e que vai vir aquilo que Ele deseja pra gente, né? Então a gente não escolhe cor de cabelo, a gente não escolhe sexo, a gente não escolhe nenhum tipo, né, se vai ter algum tipo de doença, deficiência, transtorno, a gente não consegue, a gente não tem domínio sobre nada. Então, da mesma forma, a adoção, a gente não tem domínio sobre isso, né? Então, assim, sempre foi muito aberto isso pra gente. E aí, o meu desejo, né, eu fico grata quando a gente consegue falar sobre isso, é realmente tirar, né, essa nuvem que fica sobre o tema, né, das pessoas às vezes não entenderem, não compreenderem, terem medo, receio, enfim, é isso. É bom desmistificar, né? Porque Sim, realmente, até as pessoas, por exemplo, como você falou, às vezes a pessoa não sabe nem como lidar com isso, né? Se pode falar na frente da pessoa, da criança, da família, se é uma coisa aberta, se não é. Vocês sempre trataram isso de uma forma tão natural que para nós sempre foi natural conviver com isso. Os nossos filhos, os amigos, né, deles sabem, e isso é normal e não tem diferença alguma, né, entre o tratamento de quem é filho biológico dele. Então, assim, a gente não vê essa diferença, a gente não viu essa dificuldade de conceber, né, essa ideia. Então, assim, isso foi realmente algo que vocês construíram de uma forma muito linda, que é um exemplo, né? E eu acredito que foi justamente por essa confiança que você falou, né? E realmente a gente não escolhe como o nosso filho vai nascer, e a gente não sabe, não faz ideia, e o Senhor tem todos os planos dele traçado para nós, né? E para os nossos sim. filhos. E eu não creio que seja diferente na forma, né? Dessa forma de filiação. Então é muito lindo isso, né? Então, já que você já começou a falar um pouquinho da história, conta pra gente como é que foi esse processo, as partes que você realmente acha relevante. Talvez algumas pessoas vão querer saber, né, o que vocês passaram para chegar nesse ponto, né, de realmente conseguir trazer ele para casa, né, e toda essa Sim. expectativa. Sim, então, o nosso processo todo, assim, foi muito de Deus, assim, né? Sempre eu tenho oportunidade, eu gosto de contar, porque a gente consegue perceber Deus em todos os detalhes, né? Como eu falei, a gente tomou essa decisão, e aí nós fomos procurar
procurar, né, quais seriam os procedimentos legais, porque algo que a gente sempre conversou, a gente não vai fazer nada fora dos meios legais, exatamente porque a gente não queria correr risco, né, de fazer um tipo de adoção à brasileira, que é muito comum no Brasil, né, quando a mãe entra em contato com alguma família e faz o processo todo por fora, né, sem vias judiciais, mas a gente falou, não, já que a gente quer fazer, a gente realmente pegou muito nessa questão sobre a gente construir algo sobre a verdade, e eu falei, a gente não vai fazer nada fora do como tem que ser, né? Buscando toda a forma legal, judicial, enfim. Então aí nós fomos, eu já vou até falar um pouquinho sobre como que acontece, né? Você vai até uma vara da infância e da juventude mais próxima da sua residência. Então nós fomos, aí você preenche um cadastro, não é necessário um acompanhamento de um advogado, né? É um processo que pode ser feito sem acompanhamento de um advogado. Então, nós fizemos todo o processo legal, né? Fomos até a vara, nos inscrevemos, a gente passa por uma avaliação psicológica, uma avaliação de assistente social, há uma visita na nossa casa, aconteceu uma visita dentro da nossa casa, para saber, né, como que era realmente o nosso convívio. Não existe essa coisa assim, você tem que ganhar tantos reais, você tem que ter uma declaração de imposto de renda com tantos, e não existe isso, né? Então, não existe esse bloqueio se você tem ou não condições financeiras. Mas se você realmente vai oferecer, né, condições para receber uma criança. Então, eles visitam, fazem avaliações, e aí depois você recebe uma habilitação, uma carta de habilitação, né? E aí, então, o seu perfil vai com o cadastro nacional e você também coloca lá qual é o perfil da criança que você quer receber. E aí, eles tentam cruzar essas informações para que isso aconteça. Isso eu estou falando de um processo que acontece hoje, né? Quando nós nos inscrevemos, há praticamente 17 anos atrás, não existia esse perfil nacional, então era regional. Então, nós nos inscrevemos em São Paulo, aqui na vara do Fórum do Tatuapé, e assim, a gente deu a entrada no processo dia 5 de novembro, e nós percorremos todo o processo até o dia 3 de agosto, que foi o dia que nós pegamos o Léo no nosso colo. Então, foram exatos 9 meses. Faltaram 2 dias para completar 9 meses. Entre a entrada, no dia 5 de novembro, ao dia que nós pegamos ele no colo, que foi dia 3 de agosto. Então, foram exatos 9 meses todo esse processo, né? Então, nós, assim que recebemos a carta de habilitação, a gente podia enviar para algumas outras comarcas, né? Outros fóruns, e nós enviamos. E foi muito rápido, nós recebemos já o contato do fórum, enfim, aí nós fizemos todo o trâmite legal, você passa por uma audiência, você recebe a guarda provisória da criança para você ser acompanhada durante o período de adaptação, e depois, então, você recebe a guarda definitiva, que aí você pode trocar, pode não, né? Você deve trocar o sobrenome, dependendo da idade da criança, você pode trocar, inclusive, o nome, e Deus foi tão bom que a gente já tinha escolhido, né, o nome do Léo, forte como um leão, e aí a gente já conseguiu registrar ele com o nome de Leonardo, depois a gente só trocou o sobrenome. Mas, assim, foi muito de Deus o que aconteceu, né? E quem vê a gente hoje, né, fala que a gente se parece muito, e eu acredito mesmo. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu lembro que eu via o buraquinho no queixo dele, e aí eu falei, Deus, obrigada, né? Já veio com uma marquinha, e ele veio com um furinho no queixo. E aí, assim, muitas coisas são parecidas, assim, nossa, né? Não só fisicamente, mas de personalidade, temperamento. E eu lembro que um dia minha mãe, ele veio com o nosso tipo sanguíneo, sabe? Umas coisas assim, muito, muito de Deus, assim, né? Que foi acontecendo durante o processo. E aí eu lembro que minha mãe um dia falou pra mim assim, a encomenda veio certo, só mudou a transportadora. E exatamente, né? A encomenda é perfeita, né? Tudo aquilo que a gente sonhou mesmo. Só que mudou a transportadora, não veio, né? Não foi transportada por mim, pelo meu ventre, mas eu sempre falo, ele não nasceu de mim, mas nasceu para mim, né? Então,
Eu acho muito importante a gente falar que a adoção, ela não é um tampa-buraco, sabe? Às vezes a pessoa tem a adoção como uma última opção. Ah, já tentei de tudo, se não der certo, as vias naturais, se tal, a gente parte para adoção, como se a adoção ela fosse um prêmio de consolação, sabe? E a adoção é algo que é gerado no nosso coração, e assim, não dá para explicar, sabe? Eu acredito realmente que Deus levanta casais, né, famílias para serem acolhedoras, né, passar por esse processo, igual eu falei, hoje eu entendo. Quando a gente passou pelo processo, há 16 anos atrás, né, eu achava que se tratava de mim e do Léo, né, do Mauro. Eu, Mauro e Léo, eu achava que se tratava de nós, né, mas hoje, vendo tudo que Deus fez e está construindo em nós e através de nós, eu vejo como que o Léo foi mesmo uma chave que abriu uma porta, né? Eu falo que o Léo, ele não abriu o meu ventre, mas ele rasgou o meu coração, porque ele nos fez ser pai e mãe sem termos passado pelas vias naturais, mas hoje nós somos pais e mães também de muitos, sem termos passado por vias naturais, né? Porque a gente brinca muito que o Mauro é pai Abraão, porque hoje ele tem 55 filhos, né? E já teve muitos outros. Então, lá na Casa dos Valentes, hoje ele tem 55 filhos. Então, realmente, Deus rasgou o nosso coração, né? Para que a gente vivesse todo esse processo de amor, né? De cuidado, de acolhimento. É, é muito doido, né? É muito doido, assim. Durante todo esse processo, eu escrevi uma frase que, inclusive, foi para a lembrancinha do Léo. E o Léo viveu todos os processos, né? Eu ganhei chá de bebê. A gente viveu tudo que a gente podia, a gente fez, né? E eu fiz lembrancinha, né, para dar para visita, tal. E aí eu escrevi uma frase. Deus me deu uma frase que fala assim: sonhos são como sementes, que se geradas em fé no coração, elas frutificam. Então eu entendia que o Léo mesmo, ele era uma semente que precisava ser gerada em fé. E aí, esses dias, né, eu reescrevi essa frase, e eu pensando nessa frase, eu realmente eu pensei o seguinte, porque às vezes a gente gera sementes que não são frutos de fé. A gente gera sementes que são frutos das nossas ofensas, das nossas dores, das nossas mágoas, né? E principalmente as mulheres que são tentantes, né? Que passam ou que já passaram pela dor da perda, do aborto, né? Da não gravidez, dos vários negativos. Então a gente pode começar a gerar no nosso coração frutos de amargura, frutos de injustiça, né? De porque ela pode e eu não, porque Deus deu para ela e não deu para mim. Então, eu acho que é um grande segredo, uma grande chave espiritual a gente gerar frutos em fé. Porque se a gente gera frutos provenientes da mágoa, né, da injustiça, da ofensa, a gente vai demorar para ver o nosso milagre, né? Seja ele de qual forma for. Então, eu realmente acredito nessa chave mesmo, a gente gerar as nossas sementes em fé, para a gente poder colher milagres, né? E o Léo é um fruto do nosso milagre mesmo, da nossa fé que foi gerada. Eu acho que é isso. Eu Já tô lembro falando que muito, já até perdi que você... horas são. Não, se terminar, aí a gente faz uma segunda. Pode não ser hoje, mas a gente marca esse dia. Eu lembro que, eu não lembro exatamente o detalhe, mas eu lembro que você tinha alguma coisa assim, material, que era tipo um sinal daquilo que Deus ia fazer, que já estava no seu coração, né? Eu não lembro exatamente o que era, mas existiu isso realmente. Não sei se Olha, era algum objeto. então, assim, eu sempre, lógico, assim, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu acho que muitas mulheres, eu sei que algumas não, mas eu sempre sonhei em ser mãe. E eu sempre sonhei em ser mãe de menino. Tanto é que quando a Lu engravidou, né, minha irmã, a Lu engravidou primeiro, eu fiquei na super torcida para que fosse um menino. E aí veio o Matheus. Aí quando ela engravidou, todo mundo falava, agora tomara que seja uma menininha. Eu ficava na torcida, nossa, tomara que seja um menino. Porque eu sempre sonhei muito em ser mãe de menino. E aí veio o Samu. Depois veio o Dani, e aí depois veio o Léo. Então eu também não sabia qual que ia ser o sexo, né? Mas eu
assim, dentro do meu coração, eu queria muito um menino. E aí, um dia, eu fui numa loja e comprei umas roupinhas. Doida, eu sei, né? Mas eu comprei uma roupinha e principalmente uma camisetinha que era estampada de leão. Porque eu sempre falava, não, quando eu tiver um filho, vai ser um menino, vai ser o Leonardo, forte como um leão. E aí eu era solteira ainda, agora eu me lembrei, eu era solteira ainda, não sei quantos vão lembrar, vou revelar a idade, né? Teve uma promoção da Parmalat, naquele tomou, que era cheio de bichinho. Fez muito sucesso na época. E aí eu lembro que você juntava as caixinhas do Parmalat e trocava por um bichinho. Eu fiz a coleção inteira. Eu nem lembro quantos bichinhos que era, acho que era mais de 20. E eu percorria São Paulo, atrás dos benditos bichinhos, porque eu queria a coleção inteira. Então, eu ia no bichinhos de floresta, né? Tinha um leão, um macaco, a vaca, lá. E eu fiz toda a coleção e eu guardei embaladinho, porque eu falei, quando eu casar, eu vou ter um filho. E a decoração vai ser toda de bichinho, de animais e tal. E ficou guardado quando o Léo, óbvio. Aí eu fiz a decoração dele toda de animais, né? Predominando o leão, o rei da selva. Então, assim, foi algo que foi muito gerado no meu coração, assim, né? E eu lembro que quando a gente estava muito perto do Léo, mas é muito perto, mas ao mesmo tempo muito longe, né? Porque você sabe que vai acontecer, mas você não tem nada que te garanta que isso realmente vai acontecer, né? Porque qualquer coisa pode acontecer no meio do processo, você não tem garantia. Né? Até você ter a guarda provisória ali com você, o seu, né, filho no braço mesmo, você não tem muita garantia. E eu lembro que eu fui numa loja, comprei muita roupinha. E eu voltei para casa, minha mãe falou, filha, você não acha melhor deixar essas roupinhas guardadas? Né? Eu falei, não, mãe, eu vou tirar a etiqueta, eu vou lavar, já vou guardar, minha mãe, filha, mas se der alguma coisa errada. E eu, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Doida, né? Porque realmente podia dar errado. Mas eu tinha muita convicção, assim, sabe? Durante esse processo, a gente passou por umas semanas de terça-feiras de milagre, lá na Monte Sião, né? Na igreja do meu pai. Eu lembro que foram 7 terças. E aí eu fiz as 7 terças e tal. E realmente querendo ver esse meu milagre, né? E chegou na última terça, e aí ia ser a terça dos testemunhos. E eu não tinha nenhum testemunho para contar. E naquela terça, eu lembro que eu estava num apartamento, aí tocou meu interfone. Atendi, a dona Cristiane, tem um oficial de justiça aqui embaixo. Aí na hora eu pensei, meu Deus, para quem que eu tô devendo? Já pensei, meu Deus, Vera penhorar o quê? O carro, a casa, o que, né? Porque o oficial de justiça batendo na minha porta, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Aí eu desci, aí era o oficial de justiça do fórum, da vara da infância, nos entregando a carta de habilitação. Justo naquela terça-feira de testemunho de milagres. Então, assim, Deus foi fazendo, sabe? O milagre foi acontecendo durante o processo. Então, assim, eu tinha muita fé mesmo, muita convicção de que era algo muito de Deus, assim, preparado, sabe? E foi o que aconteceu. Mas nesse processo vocês também enfrentaram desafios, não só na chegada dele, mas no depois, no decorrer, né, dessa história. Queria que Sim. você pontuasse, assim, os desafios que vocês encontraram, os medos, né, que você falou dos medos das pessoas, mas e vocês? Você, o Mauro, o que vocês sentiam, assim, como vocês lidavam com essas coisas? Porque uma coisa é as pessoas falarem o que acham, né, que poderia acontecer, e outra é você estar vivendo aquela situação, né, e aí vir surpresas, ou vir situações que você tem que lidar com elas na realidade, né, e às vezes você não pode nem compartilhar com os outros, porque para não atestar que, realmente não falei que isso ia acontecer, sabe, coisas desse tipo. Isso chegou a acontecer com vocês? Tiveram fases onde vocês realmente se sentiram desafiados por essa questão? Então, eu acho assim, ó. Eu acho que o primeiro medo, assim, aconteceu logo na primeira visita ao pediatra, né? Porque, assim, como eu falei, e por isso que isso não pode ser um tabu, porque você tem que abrir a situação para todo mundo que você vai conversar, né? Seja na primeira consulta com o pediatra, seja quando você vai matricular na escola. Qualquer ficha que você vai preencher, pergunta a naturalidade, e você vai ter que colocar lá que ele não é natural de São Paulo, por exemplo.
né? E as pessoas já perguntam, como assim, né? Então, assim, se você não fala, dá margem para as pessoas ficarem perguntando, né, e cogitando coisa. Então, assim, a gente sempre, como eu falei, sempre foi muito aberto. Então, na primeira consulta com o pediatra, ele tinha dias ainda, aí o pediatra falou que precisaria fazer uma investigação de alguns exames, porque a gente não sabia mesmo a procedência. Ele falou, inclusive, HIV, né? Algumas enfermidades que vêm com o parto, a gente não sabe como foi, tal, 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 tal. Então, a gente precisa fazer uma investigação. Então, ali foi o meu primeiro choque, de você pensar, meu Deus, o que será que pode vir? Porque você não sabe, né? Então, você está no escuro. Então, e se o que você faz? Né? Então, ali foi o primeiro choque. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, como eu falei, assim, cada fase, acho que assim como né, as mães, os pais enfrentam os desafios do crescimento dos filhos, né? Que cada fase vai trazendo, né? Os medos, as descobertas, a gente também foi passando por isso. Só que a gente tinha esse agravante que a gente não tinha algumas respostas, por exemplo, do parto, né? Alguma coisa genética. Então, essas informações a gente não tem acesso, né? Então, a gente tem que estar preparado para viver isso, né? Então, assim, a gente passou por uma situação, uma pessoa falou para a gente assim, mas você não tem medo porque o fulano de tal fez isso, depois se revoltou, virou um marginal. Eu falei, gente, mas que garantia a gente tem que um filho que nasceu, né, da barriga ali, junto com, às vezes recebeu a mesma criação que todos os irmãos, e um se desviou para o caminho torto. Então, assim, você não tem muitas garantias, né? Então, a gente tem esses medos, né? Mas, como eu falei, a gente tem que confiar naquilo que a gente recebeu, né? Buscar sempre orientação de Deus, né? Buscar sempre instruir mesmo no caminho e crer que a parte do Espírito Santo ele vai fazer, né? Como pai, como mãe, é óbvio que a gente se preocupa, né? Como eu falei, por tudo que está envolvido, principalmente na caso, acho que de doença, né? Que a gente tem muito medo, assim, de que tivesse acontecido ou que possa acontecer, algo que foge totalmente do nosso controle. Mas a gente tá assim, né? Tá sujeito, tá na chuva, a gente pode se molhar, né? Como acontece com gente. Eu tive uma situação de enfermidade na minha infância que com certeza minha mãe nunca imaginou, né? Então, não dá pra gente prever, né? A gente tem que estar aberto, confiante e se jogar. E vai. É verdade. Ser pai e mãe não ter desafios não tem graça, né? Exatamente, faz parte da construção, Mas né? De desde a todos, né? Dos filhos e dos barriga, se não pais. tiver barriga, também vai ter Sempre com e emoção. assim vai a vida toda, né? E aí você pensa assim, não, quando crescer, quando casar, melhora. Mas não, meu filho acabou de casar e eu já tô pensando, meu Deus, será que tá tudo bem? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Será que não sei o quê? Tipo assim, a gente não desliga, não adianta. Minha mãe fala E os sempre isso, desafios né? sempre Filho vêm. criado, trabalho dobrado. Acho Trabalho que é dobrado. esse. Acho que é essa é a expressão que ela usa. E é verdade. Mesmo que saia de casa, a gente continua ali, né? Preocupada, intercedendo, né? Sempre Sim. querendo fazer alguma coisa, né? Então, os desafios são eternos, né? Para quem é pai e mãe. E, Sim. Cris, eu queria assim, que você abordasse um pouco, que eu acho que é um assunto muito extenso, talvez não vai dar nem para a gente desenrolar ele, mas a situação da adoção no Brasil, né? Eu sei que você acompanha algumas plataformas, acompanha um pouco dessa realidade brasileira, né? Sobre a questão dos órfãos no Brasil, né? Uhum. Na verdade, assim, a gente vê que existe essa questão da fila, né? Que a gente acaba chamando de fila, porém, a gente vê que a quantidade de órfãos e a quantidade de pais que estão lá inscritos é um pouco discrepante, né? Mas existem fatores que colaboram, né, para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois eu queria que você entrasse na questão de o que a gente faz
qual a solução, se a gente tem como interferir nisso tudo, se como igreja a gente tem um papel, né? Se quiser já ir falando, você já pode ficar à vontade, porque é algo que realmente a gente não conversa, não fala, a gente não toca nesse assunto, é algo meio pessoal, que nem você falou, a pessoa tem o desejo de adotar, então ela vai buscar meios para isso, e isso só acontece quando ela já esgotou todas as circunstâncias naturais. Uhum. Porém, a gente tem uma outra visão, né? Uma visão diferente, de que a gente realmente tem como responsabilidade, na verdade, Sim, de atender, né? Na verdade, como o Tiago fala, né? Que é a religião pura e sem mácula, né? Atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E sim, eu creio que esse atender não é apenas, vamos fazer alguma coisa por eles, vamos colocar numa casa de acolhimento ou algo assim. Eu creio sim. que é um atender de abraçar realmente, né? Então, assim, Uhum. o que eu creio que a gente precisa começar a pensar é como abraçar essa geração de órfãos que vivem entre nós, mas que a gente acaba fechando os olhos e fingindo que não é com a gente, né? Esse problema não é meu, eu não tenho sonho de adoção, eu não nasci para isso, eu tenho meus próprios filhos, ou seja, a gente lava as mãos, né? E bola para frente, cada um com sua vida, né? E a gente vê na Bíblia, né? Tantas referências do Senhor nos chamando para olhar para os órfãos, desde Sim. a lei, desde o Velho Testamento até o Novo, e sempre Deus chamando a atenção para o órfão, né? Uma vez eu falei que Deus estava me perseguindo tanto com essa questão do órfão, que todos os textos que eu lia, parecia que, gente, na Bíblia inteira tem órfão, órfão, órfão. O que acontece, né? Será que colocaram isso aqui agora? Porque eu nunca tinha percebido que tinha tanto órfão na Bíblia, assim, questões relacionadas ao órfão, né? Então, eu queria que você dissesse qual que é a sua perspectiva, o que, que você vê acontecendo e se o que você acredita que qual é o nosso papel mesmo, né, Uhum. como cristãos e como igreja. Sim. É como você falou, né? Assim, a Bíblia tem muitas instruções, né, sobre o cuidado com o órfão. Eu acredito que hoje a política pública ela dá essa assistência porque a igreja falhou, né, naquilo que deveria fazer, de acolher mesmo. Eu busquei ontem alguns números assim bem atuais, né? Tenho dados aqui de 2022. Hoje existem 34 mil crianças vivendo em abrigos. Só que dessas 34 mil, 5 mil esperam por adoção. Então, existem 30 mil crianças que estão dentro de abrigos, que têm uma família, né? Eles, assim, teoricamente, eles fazem parte de algum núcleo familiar, mas elas não têm o convívio dessa família. Então, dessas 34 mil, 5 mil estão aptas para adoção. Porque quando uma criança vai para um abrigo, o primeiro trabalho é sempre tentar reinserir essa criança dentro do núcleo familiar. Seja com um tio, com um avô, né, com algum parente próximo, mas a tentativa é sempre de reinserir essa criança no núcleo familiar. Aí, depois de esgotada todas as tentativas, que então a família pede, né, o poder, o pátrio poder sobre aquela criança, então aquela criança é colocada à disposição para adoção. Então, hoje existem 5 mil crianças aptas para adoção. E existem 32 mil casais, 32 mil famílias na fila de adoção. Então, você pensa, gente, seria muito fácil, né? Você tem 42 mil e 5 mil, 42 mil famílias e 5 mil crianças, seria fácil resolver, né? Mas por que que essa conta não bate, né? Por que que essa conta não fecha? Exatamente por causa do perfil que as famílias colocam, né? A maioria das famílias, eu coloquei aqui, ó, 55% das crianças que estão aptas para adoção são irmãs, têm irmãos. E muitos dos perfis das famílias que querem adotar, coloca lá que não querem receber irmãos. Né, querem que sejam crianças únicas, né? Então, aí você já começa um corte.
né? Depois tem a questão da idade, né? Muitos querem crianças abaixo de 2 anos. E aí, 70% das crianças, então, dessas 5 mil crianças, 70% delas estão entre 3 e 8 anos. Então, quando você coloca lá no seu perfil que você quer uma criança até sem irmãos e até 2 anos, você praticamente elimina aí 90 e poucos por cento da sua chance. Porque você, né, diminui muito a sua margem. Então, acaba ficando muito restrito. Né? Tem a questão da cor de pele, que ainda muita gente busca, né? Crianças que sejam brancas ou pardas, que não sejam crianças negras. Então, tudo isso, assim, você percebe, na verdade, que existe um perfil querendo suprir as suas próprias carências, né? Então, eu quero um filho para mim, eu quero alguém... E a gente, como eu falei, né? A gente até tem esse sentimento no começo, mas depois a gente percebe que é algo tão maior do que isso, que essas coisas são tão pequenas, são tão irrelevantes, mas infelizmente a gente ainda tem, né? Casais, né? Famílias que se inscrevem para adoção, mas colocam um perfil assim de uma criança perfeita. Né? Uma criança que não tem irmãos, uma criança que seja branca, uma criança que até 2 anos de idade, uma criança tal, 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 tal. E aí esse número, né, esse perfil acaba se restringindo muito. E aí, nessa busca que eles fazem, né, para fazer esse encontro do perfil da criança que está disponível para o perfil que a família está buscando, acaba que esses dados não se cruzam, né? E aí vai acontecendo toda essa morosidade no processo, e aí a criança que já tem 3, amanhã já tem 4, depois já tem 5, já tem 6, o que tem 8, amanhã já tem 10, e aí as chances reduzem, assim, drasticamente, né? E aí a gente vê essas muitas crianças, adolescentes já, né? Que depois dos 12 anos, a adoção tardia, que ficam entregues, né, ao serviço público, porque não tiveram a chance de encontrar uma família, né? E eu realmente acredito, como eu falei, né, nessa resposta que nós, como cristãos, né, nós, como igreja, precisamos dar para a sociedade, né? Porque é uma resposta para uma geração, né? Uma geração de órfãos, né? E a gente sabe quão importante é a figura paterna, né? Quão importante é a criança estar inserida dentro de uma casa, de uma família. O quão isso é curador, né? Para todos, né? Que estão envolvidos. E eu estava até falando com você ontem, porque assim, se levantou agora há pouco tempo, acho que foi mais visível, né, essa bandeira do aborto agora, no final do ano, até por causa da eleição, né, dos debates, das pautas aí de discussão. E a gente pensa, gente, mas a gente está falando, por exemplo, a gente vai defender o aborto, a gente acredita, né, na vida desde a concepção, a gente vai defender o aborto, a gente vai levantar essa bandeira. Mas e no caso, por exemplo, de uma menina negra que sofreu algum tipo de abuso e a gente vai defender que ela precisa gerar aquela vida até o final e depois ela pode colocar a criança à disposição para adoção, porque não é crime você dar a criança, é crime você abandonar. Você doar não é crime. Mas assim, até que ponto eu estou disposta a chegar e acolher essa criança que foi fruto de uma violência? Uma criança que, por exemplo, está fora dos meus padrões, né, da cor de pele. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente está disposto a realmente ser resposta, né? Porque eu falo, às vezes é muito mais romântico a gente falar sobre o assunto do que a gente realmente dar passos para ser resposta mesmo, né? Então, como eu falei, eu acompanho alguns grupos, né? Tem até perfis aqui no Instagram que levantam essa bandeira. Eu, assim, gosto de fazer parte dessa causa, realmente, de falar sobre o assunto, porque eu realmente acredito naquilo que Deus tem para nós como igreja, para nós como família. Eu realmente acredito que a gente precisa trazer esse assunto para dentro das nossas igrejas, né? Para
as nossas discussões, porque a gente precisa ter esse olhar, né, para os órfãos, para as crianças, assim como também para as viúvas, né, para os necessitados, né, a gente tem um trabalho aqui na casa muito forte, né, de atendimento e acolhimento para os moradores em situação de rua, para as pessoas que são necessitadas, mas a gente também precisa ter um olhar para essa criança, porque realmente é uma geração que se levanta, né, é uma geração, se você pensar, são 34 mil crianças vivendo hoje dentro de um abrigo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para alcançar esses corações, né, realmente marcar essas vidas com o amor do Abba, né, assim como nós fomos adotados, né, enxertados e mergulhados nesse amor, a gente também precisa ser instrumento. Então, é assim, ó, tem muito trabalho para ser feito, né, a gente só precisa realmente abrir os nossos olhos, defender essa causa e trabalhar em prol disso. Acho que se a gente começar falando disso, né, e realmente abrindo um espaço para essa discussão, já é um passo que a gente dá nessa direção, né? Porque, obviamente, que as pessoas não vão, do dia para a noite, começar a abrir as suas casas para acolher crianças, porque elas, né, estão comovidas com a situação. Uhum. Não é assim que as coisas funcionam. Porém, a gente ter esse olhar, talvez ser mais presente como igreja, como corpo de Cristo, já naquelas onde a gente conhece que já dão assistência, naqueles lugares onde a gente já sabe que existe, né, uma demanda, eu acredito que já seria alguma coisa, né? Pelo menos por aí a gente poderia começar. Uhum. E assim, nosso tempo já está quase se esgotando, mas talvez algumas pessoas que vão assistir ainda, ou que estão aqui hoje, desejam ter algumas dicas, ou pelo menos assim, né, um norte de que se ela deseja se envolver, ou talvez realmente adotar uma criança e ter, né, um filho por meio da adoção, quais são os passos, o que elas precisam fazer? Queria que você falasse aí rapidamente, deixa eu ver. Bom, a gente ainda tem 7 minutos, né? Que a live derruba e a gente fica aqui no vácuo. Mas pode ir falando. Qualquer coisa a gente se despede depois. Rapidinho. Então, vou falar rapidinho, tá? O procedimento legal, como eu falei, isso é algo que nasce no nosso coração, né? Realmente, assim, eu oro para que as pessoas não tenham um olhar, né? Os casais não tenham um olhar para a adoção como um tampa-buraco, né? Já que não tivemos pelas vias naturais, então a gente vai, um prêmio de consolação a gente vai buscar pela adoção, mas que isso realmente queime nos corações, né? Que realmente recebam esse amor que é transbordante, né? Para acolher mesmo uma criança, ou seja, até mesmo um adolescente, né, numa adoção tardia, que você seja direcionado mesmo por Deus para fazer isso. E decidindo isso, como eu faço? Primeira coisa, você precisa procurar a vara da infância e da juventude mais próximo da sua residência, né? Então pode procurar lá no Google, provavelmente seja o fórum mais próximo de você. Chegando na vara, você vai falar da sua intenção, vai preencher um formulário, e aí eles vão instruindo. Como eu falei, não precisa de advogado, né? É um processo simples, apesar falam que demora, né? Porque pra gente foi muito rápido. É algo simples de ser feito, né? Então, abram o coração de vocês para que vocês recebam alguém que realmente Deus preparou, né? Eu acho que a gente não limitar tanto esse perfil, eu acho que é primordial para a gente receber alguém na nossa casa, no nosso lar. Eu sempre brinco, se Deus preparar, a gente acolhe de novo, né? Eu só peço assim, Deus, só que manda já sem fralda, né? Porque dá muito gasto. Mas já manda sem fralda que tá tudo bem. Já manda maiorzinho, que já tá tudo certo. Sabe falar, né? Não precisa ficar tentando adivinhar, tá chorando por quê. Sabe falar o que dói, o que não dói. E tá tudo certo. Então, procure a vara da infância e da juventude mais próxima da sua casa. Pesquise sobre adoção, né? Existem alguns grupos cristãos, eu queria até indicar aqui, ó, um grupo chama Brasil Sem Órfãos.
o outro grupo é ANGAD, é ANGAAD, Associação Nacional, agora não lembro o que, mas é ANGAD com 2 As, ANGAD, underline, adoção, que é um grupo de apoio para os pais. Então é muito legal, né? Porque sempre tem uns fóruns, uns debates, né? Um lugar que você pode abrir o seu coração, ouvir os testemunhos, né? São grupos cristãos, né? Que sempre trazem essa abordagem. Eu acompanho sempre e agora eu não sei como que fala CHESED, XED, não sei exatamente. Pais por adoção também. ANGAD, isso mesmo, Dani. Obrigada por escrever. E o Deixar no outro grupo também é um comentário, grupo tá? de Curitiba, XED, Pais por Adoção. Também são esses 3 grupos que eu acompanho, grupos de apoio, de informação, cristãos, né, que então vão trazer esse olhar, e eu acho que é fundamental. Para a gente encerrar, cara, eu quero encerrar minha parte, deixar aí você fazer as considerações finais. Tem uma frase, quando você uma pergunta, né? O Léo tinha. Quantos anos eu tinha 25. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25, o Mauro tinha 28 e o Léo, a gente pegou ele com 3 dias. Tem uma frase que eu escrevi da última vez que eu falei sobre adoção, que eu acho que é muito real, assim. Eu queria deixar essa frase. Até por causa do momento que eu vivi, né? Agora, recentemente, você acompanhou tão de pertinho, que fala assim, essa frase eu não escrevi agora, viu? Eu escrevi já faz tempo, mais de um ano. A prova da sua fertilidade não é quantos partos você já viveu, mas o quanto de vida você emana. Deixa fluir, né? Porque você não pode se sentir menos fértil por causa da quantidade de partos que você já teve, né? Então, não é a quantidade de partos que determina a sua fertilidade, mas o quanto de vida você emana, né? Então, que a adoção seja algo real dentro dos nossos carros, nossos lares, das nossas igrejas, né? Que seja um assunto realmente tratado e vivido, né? Porque a gente pode realmente falar sobre o assunto, mas não viver. Então, eu oro, né? A gente já falou sobre isso na casa também, que as pessoas, os casais, as famílias se abram para viver isso, né? Recebam apoio, e a gente está aqui. E é isso, que a vida de Deus possa fluir através das casas, das famílias, mesmo que seja por esse modo especial aí, de ter os corações rasgados e não os ventres. Então, é isso. Amém. É isso mesmo. O Senhor tem uma palavra sobre nós, né, de ventres férteis, e a gente crê realmente que esse ventre não é apenas um útero, né, mas é um ventre espiritual que Ele tem nos chamado para amar, né, aqueles que não têm família, aqueles que realmente não encontram o amor em outro lugar, a não ser na família de Deus, né. Então eu creio que realmente o Senhor tem nos dado braços para abraçar, né. E a prova viva disso é o que a Cris já falou aqui, que algumas pessoas não vão saber, mas a Igreja Comunidade Cristã Casa tem uma casa de recuperação, para dependentes químicos, são pessoas que estão ali realmente vivendo uma situação de adoção, mesmo que por tempo limitado, né? Porque eles ficam lá um ano, mais ou menos, mas eles são adotados como filhos mesmo, né? E são cuidados e tratados ali por toda a liderança. E isso tem feito bastante diferença na sociedade, no meio da igreja. Realmente tem sido maravilhoso o que o Senhor tem feito ali, né? E eu creio que também Ele nos dará outras formas, outras maneiras de abraçar, principalmente as crianças e os jovens, né? Que é isso que tem ardido no nosso coração. Então, eu queria agradecer muito por você ter participado, ter contado um pouquinho dessa história que é tão linda, né? Tão inspiradora, para mim particularmente, né? E eu creio que vai alcançar muitas outras testemunho da sua família. Então, obrigada a todos que participaram ao vivo aí.
e aqueles que ainda vão participar depois assistindo, tá bom? Um beijo no coração, acho que ele vai cortar a Obrigada. gente, porque o tempo foi. Obrigada a vocês. Beijo para todos, gente. Obrigada Obrigada. por ter participado. Beijo. Ó, vai ficar gravado, não esquece. Spotify, YouTube. Beijinho. Top.